Glória a Jesus. Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. O que o pastor falou é muito importante. Devemos ter ordem e liturgia no culto. Louvado seja o nome do Senhor. A gente somos ministério, a gente somos doutrinário e ensinado, a gente sabe o grau de responsabilidade que nós temos aqui em cima. Louvado seja Deus. Eu sei que todos aqui têm os seus deveres a fazer, todos aqui eu creio que têm uma responsabilidade. Louvado seja Deus. Que Deus possa estar abençoando a todos nessa noite, ministério, presbítero Wagner, pastor Arnaldo, pastor Rachid, louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe toda a membresia dessa igreja. Por gentileza, se você tiver a sua Bíblia em mão, abra comigo, louvado seja o nome do Senhor, no terceiro livro Pentateuco da Bíblia, chamado Levítico, escrito por Moisés, capítulo 6. O terceiro livro Pentateuco da Bíblia, o terceiro Torá, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 6, vamos ler do verso 8 até o verso 13 para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Levítico, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6, a partir do seu verso 8, para a nossa meditação em nome de Jesus. Quem achou, dá uma glória a Deus? Quem não achou, diz que estou caminhando. Então todo mundo achou, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim para a nossa meditação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem a Arão dos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá suas vestes de linho, e vestirá suas calças de linho sobre a sua carne. Ele levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirar suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13 e último: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Vou repetir mais uma vez: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Se você puder se sentar, dando uma linda salva de palmas para Jesus, que Ele está aqui, Ele é digno de toda glória e de todo louvor nesta noite. Amados irmãos, louvado seja Deus. Eu tive uma informação que o pastor Ronaldo falou que eu posso até às 15h30 da manhã aqui para vocês, que vai ser de grande valia. Qualquer coisa, fale com o pastor até 3 horas, que ele é no escudeiro fiel hoje. A nossa pastora Eliane. Só para confirmar o que a pastora falou aqui sobre a purificação de Naamã, realmente não foi a carne e nem foi o sangue que revelou, mas sim o Pai te revelou que verdadeiramente todos nós já somos limpos e purificados. Por quê? Porque Naamã, ele foi limpo através da obediência, por ter ouvido a voz do profeta. Agora a Bíblia vai dizer que vem Jesus agora, aleluia, como segundo Adão maior, para fazer o último sacrifício na cruz do Calvário, e através da sua obediência também ele nos limpou a toda a humanidade na cruz do Calvário, derramando o seu único sangue para a redenção, para a vida eterna. Então, só para confirmar o
o que a pastora falou aqui, muitos ainda pensam que ainda está impuro, mas a palavra vai dizer: todos hoje estão limpos, purificados e consagrados pelo sangue de Cristo. Toda a humanidade já foi purificada através do sacrifício vivo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando a nossa pastora nessa noite. Pois bem, vamos para o texto. Como nós pegamos o livro de Levítico, capítulo 6, nós vamos ver que a Bíblia, ela está nos mostrando algo que leva à santidade com Deus. Levítico 6 é um livro composto de 613 leis de Moisés. Se pegamos o livro de Levítico, nós vamos ver o capítulo 1, confirma comigo, até o capítulo 27, está escrito sobre, aleluia, sacrifício, ofertas pacíficas, manjares, farinha, etc. Também está escrito sobre pecados voluntários, sobre pecado encoberto, sobre irmão blasfemando contra irmão, sobre pessoas, aleluia, impuro, louvado seja o nome do Senhor, que não podia chegar, aleluia, até o santuário dos santos. Agora a Bíblia, ela vai enfatizar para nós ter certeza que realmente a palavra está falando conosco nesta noite. Por quê? Porque o livro de Levítico, capítulo 6, está enfatizando, está nos mostrando algo que nos leva, aleluia, a observar aquilo que Deus, aleluia, manda a gente reparar aquilo que nós, aleluia, menos imaginamos, que é o nosso altar. Glória a Deus! Quando falamos de altar, quando falamos de holocausto, quando falamos de sacrifício, muitas pessoas se assustam. Por quê? Porque muitas das vezes, quando falamos de altar, simplesmente não está falando de um altar de vidro, não está falando de um altar de madeira, mas está falando de uma ordenância, oh meu Deus, de uma ordem, aleluia, que vem do céu. E se a ordem vem do céu, é Deus dizendo: o altar tem que estar reparado, o altar tem que estar santificado, o altar tem que estar limpo, o altar tem que estar puro, o altar tem que estar perfeito, para que receba algo do céu. Que algo do céu é esse? Para que receba algo, aleluia, que nós pedimos, que nós oramos, que nós pedimos ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Sabemos que o livro de Êxodo, capítulo 32, 33, 34, sabemos que quando Deus agora manda Moisés tirar o povo do Egito, preste bem atenção. Agora Deus deixa o povo no deserto, só que o povo não tinha como adorar a Deus. Se o povo não tinha como adorar a Deus, aleluia, Moisés agora, Deuteronômio capítulo 9, nós vamos ver a palavra do Senhor dizendo que Moisés agora se ausenta do povo. O que é se ausentar? Moisés agora sobe para o monte, e ele mesmo vai falar: durante 40 dias, durante 40 noites, não comi e nem bebi pão. Mas se era Moisés falando com Deus, era Moisés palestando com Deus sobre o povo. Mas quando Moisés está falando com Deus, está negociando com Deus, para que o povo não se perca no deserto, aí vem um problema. Oh glória! Deus teve um problema com o povo. Por quê? Enquanto Moisés estava falando com Deus, o povo já tinha se corrompido. Por quê? Aleluia! No deserto, eles ficaram sem a presença do líder. Glória a Deus! Eles ficaram sem a presença de Moisés. Um olhou para o outro e disse assim: está aí Arão, seu irmão, mas Arão não faz nada. Oh glória, quem faz é Moisés, que é o líder. E agora vamos levantar um bezerro de ouro. Vamos levantar um bezerro de ouro. Quem sabe desse bezerro, aleluia, que ele pode nos
Enquanto o pastor se ausenta das ovelhas, as ovelhas se perdem. Como pode? Como pode o pastor se ausentar das ovelhas e as ovelhas se perderem? Vamos tirar para Jesus, vamos lá um pouquinho aqui. Jesus era o pastor, Jesus era o verbo vivo, Jesus era a palavra viva, sim ou não? E por que os discípulos se desviaram da presença de Deus? Porque, aleluia, o se desviar, o ficar, aceitar, obedecer, não é com Jesus, porque se fosse assim, Jesus não tinha deixado as suas ovelhas se perder. Jesus não tinha deixado os 70 anciões deixar ele no discurso de João 6. É interessante que muitos pregam dizendo: se você está na presença, você não vai deixar. Se você está na presença, você não vai se desviar. Se você está na presença, tudo vai ser na igreja. Mas tinha 82 com Jesus, confirma comigo? 82? 82. Era 70 mais 12. E quando Jesus dá um discurso, pastora, eles falam: duro é esse discurso. Quando Jesus diz assim: aquele que não come da minha carne, aquele que não bebe do meu sangue, não assentará à mesa comigo, esse não tem parte comigo. Ele fala: como pode? Como nós vamos comer carne humana? Como nós vamos beber sangue humano? Jesus está dizendo: ó, aquele que não tem comunhão comigo, ele não faz parte do céu. Agora Levítico vai mostrar para nós algo que vai enfatizar sobre altar, alguns componentes dentro da Bíblia. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 1, versos 5 e 6. E agora está Salomão, posto o trono que era o seu pai Davi. E agora Salomão, ele tem uma multidão, ele tem uma nação, ele tem um povo, até mesmo para levar até o lugar que Deus prometeu. Só que Salomão agora, ele fica sem saída. Salomão agora, ele fica sem o que fazer. Por quê? Porque o teu pai tinha o seu irmão mais velho, chamado Absalão, já tinha pegado tudo que era do teu pai, já tinha até mesmo o tesouro, tinha pegado no cofre e já tinha levado consigo. Mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Salomão, ele vai observar no alto do monte, na tenda da congregação, e ele diz: eu não tenho nada. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 7, ele dentro do seu quarto, sozinho, não tinha mais ninguém, e ele ora a Deus, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, faça comigo igual tu fez com meu pai, tem benevolência comigo também. Aí vem a resposta de Deus, aí vem a provisão de Deus. Não precisa você clamar a Deus quando está no meio de multidão, não precisa você clamar a Deus, aleluia, quando alguém está te vendo, não precisa você clamar a Deus quando alguém está te filmando, ou quando alguém está te aplaudindo, ou quando alguém está batendo palma, mas clame a Deus, aleluia, e eu culto com ele. Aleluia, Jesus. E ele pede uma sabedoria a Deus. Eu acho que se fosse algum dos irmãos aqui, se estivesse orando agora, e se Deus descesse agora e falasse assim: pastora Elaine, não é isso? Eliane, olha, eu ouvi a tua oração, chegou ao céu, qual a sua petição? Ela tinha que escolher alguma coisa, porque a oração dela chegou ao trono. Ela poderia pedir o que ela quisesse. Salomão, ele poderia pedir o que ele quisesse, porque a oração dele já tinha atingido o terceiro céu. Ele falou: Senhor, eu não quero nada além de uma sabedoria para me conduzir o teu povo à terra prometida. Glória, glória. Aí Deus dá sabedoria a Salomão. Deus, ele dá sabedoria a Salomão e mostra a Salomão o que o seu pai tinha feito lá atrás. O altar estava do mesmo jeito, primo Wagner.
O altar estava perfeito, pastor Ronaldo. E ele pega o altar na congregação, ou glória, na assembleia. E agora tem 1000 juntas de cabeça de boi. É muitos bois. Alguém pregando e disse assim: Salomão, ele foi meio indiscreto. Por quê? Porque Salomão, com 1000 juntas de boi, ele podia matar todos aqueles bois e alimentar a nação, porque não tinha. O trigo não estava dando, a cega não estava dando, o arroz e feijão não estava dando, a terra estava árida, a terra estava seca, não tinha água, não tinha comida, não tinha chuva. E agora Salomão, ele pega as 1000 juntas de boi. Sabe o que ele faz? Ele fala: calma aí, se eu matar os bois e der de comer, o povo, aleluia, vai se esquecer do que foi feito e vai continuar murmurando. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou agora subir para o monte e vou prestar sacrifício a cada altar. Eu vou prestar sacrifício a cada junta de boi. Qual é o teu sacrifício nessa noite? O que realmente você veio fazer aqui? Deus fala comigo e contigo que realmente nós estamos fazendo aqui. Verdade, papai. E quando se fala de holocausto, está falando de preparação. Quando se fala de altar, está falando de perfeição. Quando se fala de sacrifício, está falando de receber. E quando nós falamos de altar, 1 Reis capítulo 18, está Elias subindo com os 850 profetas de Azera lá para o Monte Escute, e agora ele desafia o homem de Deus. Só que os 800 era muito para Elias. Só que Elias não estava sozinho, glória, porque Elias estava acompanhado pelo Senhor. E ele diz assim: se verdadeiramente eu sou de Deus, o desafio está sendo. Agora vocês vão, agora começa vocês clamar o Deus de vocês, que eu vou ficar aqui observando se o Deus que vocês vão clamar vai responder a vocês. Pois bem, agora eles começam a clamar: glória a Deus de Baal, e não vem chuva, não vem nada, não vem fogo. A Bíblia vai dizer que eles começam a se repelar, eles começam a se cortar, e nada acontece. Aí ele falou assim: chama mais forte, chama mais forte. De repente está dormindo, de repente está viajando, e ele não pode ouvir. A Bíblia vai dizer que agora o povo estava cansado, os profetas estavam cansados, já estavam angustiados, nada acontecia. Aí ele ia falar: agora é minha vez. E quando Elias falou: ai meu Deus do céu, quando Elias falou: agora é minha vez, a Bíblia vai dizer que Elias agora, pastor Ronaldo, ele repara um altar quebrado. Oh, glória, maravilha. Elias repara um altar quebrado. Manchou levar Sarabia, Chaio, mando rébia. Agora Elias, ele repara um altar quebrado. Por quê? É uma coisa que não tem valor. Aí é que Deus ele vai restaurar. Aí é que Deus ele vai falar. Aí é que Deus ele vai entrar com providência. Elias agora repara o altar do Senhor, ajeita a lenha, glória, ajeita a carne, glória. Agora ele repara o altar, e quando ele acaba de reparar o altar, já tem a lenha, já tem o altar. Agora só falta provisão. Oh, Deus vivo. E quando tudo está preparado, só falta provisão. Maravilha. Irmão, eu creio. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu creio. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. E eu creio, na minha conjecturação, que Elias nem clamou muito. Irmão, quem tem contato com Deus, você não precisa se explorar. Glória a Deus. Segura aí. Quando você tem intimidade com Ele, irmã Mara, nós não precisamos ficar 2, 3, 4, 5 horas. Se não me engano, os caras do Senhor mandaram para
A Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus ele manda o fogo do céu. Lambe o holocausto, queima o holocausto, lambe a água que estava na calha. A Bíblia vai falar rego, mas isso aí é uma coisa meio. A gente fala calha. Aí lambe a água, ó glória. Agora Elias falou, agora vocês agora vão tudo morrer. Tem que falar rego, está na Bíblia, né? Rego, né? O negócio é sério. Às vezes, a gente somos desafiados pelas trevas, sim ou não? Às vezes está numa situação difícil. Complicado. Eu costumo falar que nem tudo é os bens materiais, nem tudo é as condições financeiras, mas sim, nós enfrentamos todo dia uma guerra espiritual. Oh, glória! Nós enfrentamos todo dia uma guerra espiritual. E quando aquele homem foi desafiado, ele falou, eu aceito o desafio. E quando Deus ele responde, pastor Arnaldo, e quando ele vê que verdadeiramente o Senhor era o Senhor de Elias, era o Deus de Elias, uns tentaram fugir, mas a Bíblia diz que foram mortos a fio de espada. Elias matou a todos a fio de espada. Então, para a gente receber algo de Deus, presta atenção, o altar tem que estar em preparação. O altar tem que estar numa posição. Já foi falar aqui no vaso de barro. Como o vaso de barro ele pega o fogo, e quando ele vai para a fornalha, ele não quebra, ao contrário, aleluia, aquece mais e edifica o vaso, ou seja, aquece mais o vaso. E o dia da provação do vaso de barro é quando tira ele. Se ele tiver trincado, é sinal que não foi provado no fogo. Já foi dito aqui pelo pastor Ronaldo. Quando muitos querem ser a estrela para brilhar, mas muitos querem ser o menor para ser, aleluia, apresentado pelo seu diferente. Muitos querem posições em altar. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Eu tenho um conteúdo. Hoje eu tenho 2 canais. Hoje eu tenho estudos que me levam à profundidade. Hoje eu sou professor de ABD e ensino a parte profunda da Bíblia. Hoje eu sou ensinador da genética bíblica. Então, sei o que é isso? É um grau de responsabilidade que Deus me deu. Mas eu, de momento algum, eu falo, Senhor, eu quero ser maior do que meus irmãos. Eu quero chegar no altar e quero brilhar, não. Por quê? Porque se eu tenho tudo isso, não vem de mim, mas se vem do Senhor. Ele me deu sabedoria, Ele me deu capacidade, Ele já me preparou, ou seja, Ele ainda está me preparando, Ele ainda está me dando ainda por mais. Verdade, Senhor, verdade. Tem pessoas que não podem ter um pouquinho daqui não, pastor. Se ele tiver um pouquinho da Bíblia aqui, ele já começa a sentir um maioral. Ele já começa a se sentir. Se a gente for dar um conselho, ele não quer mais ouvir. Ele já pensa que ele é o grandão. Ele já pensa que sabe de tudo. E isso pode levar à queda do ser humano. É verdade, papai. E existia uma regra na lei judaica. Todas as vezes que o azeite ele estava prestes a acabar, o sacerdote, presta atenção aqui, o sacerdote, ele tinha por lei de se levantar às 5 da manhã para entrar no santuário, no primeiro véu. Por quê? Porque o azeite naquela época era batido. E na madrugada o azeite ficava que nem pedra. E se ficasse que nem pedra, aleluia, a lamparina, o pavio se apagava. Aí todas as 5 da manhã, presbítero Wagner, eles se levantaram com uma agulha, mas a Bíblia vai dizer espreitadeira. Era uma agulha. Quando ele mexia ao redor da lâmpada, aleluia, o azeite começava a se mexer dentro da lâmpada. E quando pegava fogo, aleluia, ele falava, o altar, a casa de Deus não pode ficar sem a lâmpada acesa. Glória a Deus.
para entrar e para sair. Tinha uma postura para você se apresentar diante da arca que simbolizava Deus. Tinha uma preparação, aleluia, para ser sacerdote, para ser sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9, verso 8 e 9 vai dizer, aleluia, no primeiro véu entrava o sacerdote para fazer o serviço. No segundo véu, que era chamado o santuário, o santo dos santos, somente o sumo sacerdote entrava uma vez para mostrar e prestar sacrifício ao povo. Então, quando o Levítico ele vai enfatizar, aleluia, sobre o altar, é para nós entender quando o altar está, aleluia, aceso, não é para se apagar, mas é para manter ele. E como que o altar se apaga? Como que a vela se apaga? Como que a lamparina se apaga? Porque, aleluia, deixamos de ter aquilo dentro da lamparina por falta de vigilância. As 10 virgens, vamos lá, era 10, sim ou não? Era 10. Só que as 10 tinham suas lâmpadas, sim ou não? Sim. Só que nem todas as 10 tinham azeite. Só 5 tinham azeite. E as outras 5 não tinham suficiente. E quando ela falou assim, ó, me presta um pouco do teu azeite, ela falou assim, ó, a gente não pode prestar porque o noivo vem. E quando ele chegar, ele vai querer que nós se apresente a ele com a lamparina acesa. Não pode se apresentar diante do general, a irmã já entendeu, com a lamparina apagada. Glória a Deus. Aí quando ela fala assim, ó, vai lá, na venda lá, e compra lá. Lá tem. E a Bíblia vai dizer que quando ela se deslocam para comprar o azeite, é na hora oportuna. Aí veio o noivo. Eita Deus. Aí quem estava preparada era as 10. Só as 5 estavam preparadas. Por quê? O azeite, ele representa a presença do Espírito Santo. O azeite, ele representa a presença de Deus. É a tua comunhão. É a tua santidade com Ele. Então, quando nós formos se apresentar, nós temos que se apresentar com azeite na lamparina. Ô, glória! Glória. Louvado seja Deus! Tinha regras. E quando o holocausto queimava, as ofertas queimavam, o sacerdote, o pastor Ronaldo, ele tinha que fazer um trabalho. Que trabalho era esse? Tirava as cinzas do altar. Meu Deus! Ia para fora, despirava aquela cinza num lugar reservado. Fala para o teu irmão, vai comer um pouquinho, mas vai te edificar. Por que ele tirava as cinzas do altar quando queimava o holocausto? Simples. Porque as cinzas, se você botar a lenha em cima das cinzas, não vai pegar fogo. Se você colocar a lenha por debaixo das cinzas, não vai pegar fogo. O altar, ele só pega fogo quando você tira as cinzas. Meu Deus! É. Quando você remove as cinzas, aí você renova as lenhas. Eu nunca vi um altar sujo, Deus ele responder. Eu nunca vi um altar despreparado, Deus ele responder. Eu nunca vi um altar com cinza ou glória, aleluia, e botar nem o fogo pegar. Primeiro há o serviço a fazer. Primeiro você limpa teu altar, renova as lenhas, aí o fogo ele vai pegar. Glória, glória a Deus. Deus deu ordem a Arão, para Moisés falar com Arão e dar ordem aos 6 filhos. Primeiro a ordem vem para o líder, depois vem para o sacerdote, depois vem para os seus filhos. Que a casa dele não podia ficar apagada, ou seja, sem fogo no altar. Aleluia. É por isso que na nossa vida não é
fracos. Irmão, eu sou pentecostal, todos aqui Maravilha. sabem. Quando nós percebemos que nós não estamos legal, o que a gente faz, pastor Ronaldo? Já corre pro joelho. É verdade. É ou não é, pastor Ronaldo? Já corre pro joelho, opa, não tô legal. Irmão, algo está dando de errado. Já corre pro joelho para clamar. Oh, aleluia, Alguma glória a coisa Deus. está impedindo. Bendito seja o teu nome, Senhor, aleluia. Vamos por aí. Se algo está te Glória a impedindo Deus. de o altar pegar fogo, tu tem que reparar ele. Oh, maravilha. Tu tem que reparar o altar. Glória a Deus. Quando o Aleluia. sacerdote ele tirava as cinzas, ela não Aleluia. ia para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado oposto ou para trás, ela vinha para cima do sacerdote. O que é cinza, irmão, por dia de hoje? Enquanto a gente mais corre do pecado, mas ele vem para cima de nós. Verdade. Enquanto a gente está se renunciando com Deus, aí vem a tentação do diabo. Enquanto a gente está renovando as lenhas, orando, jejuando, buscando, aí que ele vai te tentar mais. Jesus ele disse: quem tem a de mim tem paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci. Aí é uma ordem de Jesus para mim e para você. Nós temos capacidade de vencer o pecado. Glória, glória a Deus. Nós temos capacidade de vencer a adversidade. Nós temos capacidade de vencer a luta. Nós temos capacidade de vencer a adversidade. Verdade, papai. Altar consigo, o fogo não pega. Não adianta. Primeiro você faz o que tem que fazer. Vê aonde a sua área que está precisando de um reparo. Meu Deus. Ah, papai. Quando nós reparamos o que nós estamos perdendo, aí é hora de buscar. Deus vivo. E quando nós retiramos algo do altar, ao fogo ele se acende e não se apagará. Por quê? Está mantendo a lenha. Está mantendo o fogo. O que é isso? É orando, buscando, jejuando, santificando, glória. Meu Deus, é você renunciando, é o pecado dizendo, vem, você fala, não quero. É o mal dizendo, vem, você fala, não quero. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ir para o deserto para ser tentado. Enquanto o diabo estava tentando Jesus, aleluia, Jesus estava dizendo, não adianta, eu vim para um propósito. Ele falava, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falava, também está escrito, nem só de pão, oh glória, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando o pecado ele vem contra nós vamos desviando dele, porque a Bíblia vai dizer também, livro de Hebreus capítulo 12, verso 1, somente a nuvem de testemunho não rodeia o pecado, somente não rodeia. Isso quer dizer que o pecado ele não está dentro, ele está fora, porque ele está rodeando o altar. Aleluia, enquanto não encontra a brecha, ele não vai entrar. Verdade, papai. Tanto nos rodeia. Então devemos vigiar a cada dia. Já foi dito de purificação aqui. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai falar para Pedro, mata esse animal aí e come. Está escrito. Pedro fala, Senhor, eu nunca comi coisa imunda. Aí Deus na mesma hora repreende Pedro dizendo, quem disse a você que tem alguma coisa impura que eu já